Olá, irmãos queridos da Igreja Batista Regular Esperança, graça e paz da parte de Deus nosso Pai a todos nós. Estamos vivendo dias difíceis, dias inimagináveis há poucas semanas atrás, dias onde estamos todos assolados e sofrendo as consequências do isolamento social, fruto da pandemia do coronavírus. Todos nós estamos com as nossas rotinas alteradas, rotinas de trabalho, escola das crianças e até mesmo as rotinas eclesiásticas um pouco diferentes do normal. E essa transmissão é mais uma dessas rotinas diferentes. Nós vamos tentar hoje estruturar a aula da Escola Bíblica Dominical por meio aqui do vídeo. Então, desde já eu peço a você a sua paciência, a sua compreensão. É possível que muitas das coisas que vão acontecer aqui hoje estejam longe do ideal, é possível que o áudio não esteja ideal, é possível que a qualidade do vídeo não esteja ideal, é possível que a dinâmica aqui da aula não seja ideal, aliás, é bem provável até que isso aconteça por conta do distanciamento presencial, mas nós esperamos na graça do Senhor que essas coisas sejam minimizadas pelo seu grande amor e pela sua grande misericórdia sobre nós. Contextualizando aonde nós estamos estudando esse livro, Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de Donald Whitney. Nós já avançamos pelos 3 primeiros capítulos, o prefácio e introdução e os 3 primeiros capítulos, e contextualizando aqui, todo o propósito é estabelecermos disciplinas nas nossas vidas com um único objetivo. Lembram qual é? De alcançarmos uma vida piedosa em Cristo. A disciplina não é um fim em si mesmo, não é a disciplina pela disciplina, é a disciplina com o propósito e com o objetivo de sermos semelhantes a Ele, sermos como Ele é, e isso é uma vida piedosa, uma vida semelhante à vida de Cristo. Então, hoje nós vamos à aula do capítulo 4, e é uma aula extremamente desafiadora, que vai falar sobre a disciplina da oração. Veja que tema profundo e que tema extremamente desafiador para todos nós cristãos. Não há um cristão na face da terra, por mais maduro que seja na fé, que possa levantar a sua mão com toda a autoridade e dizer: eu sou impecável em oração, eu tenho uma disciplina perfeita em termos de oração. Aliás, no momento que alguém disser isso, já está errado pelo fato de pensar assim, né? Então não há um cristão sobre a face da terra sobre o qual esse assunto não seja impactante, desenvolver uma disciplina sobre a vida de oração. Vamos ao nosso objetivo de hoje, que veja aí, acompanhem comigo, eu quero destacar e dizer a você, olha, esteja acompanhando por aqui, por esse PDF, olha, mais uma adaptação, né? Achei que o vídeo ia para um lado, mas ele vem para o outro. Esteja acompanhando com o PDF, que já foi mandado aí para você e para o grupo da igreja, a aula 4, oração com o propósito de alcançar a piedade. Então, minha sugestão é que você vá acompanhando por aí. Possivelmente os irmãos da mídia, se for possível ou for viável, podem ir fazendo alguns recortes e colocando aí no vídeo também o passo a passo e o ponto onde nós estamos. Mas se isso não conseguir acontecer, você pode ir acompanhando aí pelo papel impresso, tá certo? O objetivo, então, destacar a fundamentalidade da oração como a disciplina espiritual mais importante da vida cristã após a leitura bíblica. Então, a disciplina da oração é a segunda disciplina espiritual mais importante para a vida cristã. Leitura bíblica seguida de oração. Se essas duas disciplinas, irmãos, não estiverem ajustadas, todas as demais, como a gente falou há algum tempo atrás, vão se transformar em filosofias, em pensamentos. Porque o que vai dar substância à disciplina, aquilo que nós precisamos fazer em primeiro lugar, a autoridade da Bíblia, da Palavra de Deus. E, em segundo lugar, a aplicação da Palavra de Deus pelo Espírito Santo por meio da oração, por meio do quebrantamento. Então são as duas disciplinas espirituais mais importantes. Tudo aquilo que vai vir adiante depende fundamentalmente de uma boa aplicação e assimilação dessas duas disciplinas. A leitura bíblica, a absorção da palavra de Deus, que nós já falamos nos 2 últimos domingos,
e agora a oração. E um segundo objetivo de hoje é responder ao grande dilema de muitos cristãos. Que dilema é esse? Como desenvolver uma disciplina de oração no viver diário? Eu tenho certeza que isso queima no seu coração, isso lhe incomoda como incomoda a mim, como incomoda tanto cristão. Como desenvolver uma disciplina de oração no viver diário? Muito bem, temos aí o nosso texto base. Eu peço que você abra lá a palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17. Vamos abrir então a palavra do Senhor lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Um texto tão conhecido de todos nós e um texto extremamente desafiador para iniciarmos aqui a nossa aula e traçarmos o objetivo de hoje. Eu aguardo você abrir a Bíblia lá. 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos abrir juntos nesse texto. Que nos diz a palavra do Senhor. Orai sem cessar. Desafiador. E nós vamos evoluir isso também no decurso da aula de hoje. O que é orar sem cessar? Obviamente que o Senhor Jesus não está pedindo a cada cristão que não faça nada mais na vida, que não seja entrar no seu quarto, fechar a porta, ajoelhar-se, fechar os olhos e orar. Até porque se ele estivesse pedindo isso exatamente dessa maneira, nós não conseguiríamos congregar como igreja, não conseguiríamos ter comunhão uns com os outros, não conseguiríamos comer o pão com o suor do rosto e tantas outras coisas. Então, durante o decurso da aula, nós vamos esclarecer essa perspectiva. O que é orar sem cessar? Muito bem, vamos avançar então na introdução. Vou descer aí ao primeiro ponto da introdução, para trazer logo um esclarecimento a todos nós aqui em um alinhamento desde já. Veja, ninguém está aqui dando nenhuma aula sobre oração. É um tema desafiador para cada um de nós e para todos nós, como nós já falamos ali atrás. Ninguém pode levantar a mão e dizer que tem uma vida excelente, uma vida maravilhosa, uma vida perfeita de oração. Então o objetivo aqui não é dar aula sobre oração, mas é estudarmos o tema oração em uma aula de escola bíblica com o objetivo de desenvolvermos uma disciplina de oração. A começar desse que vos fala. Então veja, o objetivo do presente capítulo não é humilhar-nos ou coagir-nos, mas e sim nos levar a um santo constrangimento em relação ao tema oração. Então essa palavra é fundamental, um constrangimento que vem do Espírito Santo de Deus. É aquele constrangimento que só Ele pode fazer a sua e a minha vida. Quando Deus bate a porta do nosso coração, vai ali, nos quebranta e nos mostra, sonda o nosso coração e nos mostra onde estamos errando, o que precisamos fazer de diferente e como devemos fazer diferente. Então, inicialmente, esse alinhamento. O objetivo aqui não é desqualificar a vida de oração de ninguém, o objetivo aqui não é, muito pelo contrário, constranger no sentido da coação, de levar ninguém a orar por um sentido amargo ou por um sentido que não seja aquele constrangimento que o Espírito Santo traz ao coração, de quebrantar-se e dizer, olha, realmente eu preciso mudar e preciso fazer algo diferente, porque eu sei que Deus exige isso de mim e quer isso de mim. Bom, avançando para o ponto 2 da introdução então. Nós temos estudado que o crescimento cristão envolve obrigatoriamente a disciplina. Você lembra disso, né? Nós temos falado e usado tantos exemplos a respeito de disciplina secular, que não é disciplina cristã, como a disciplina, por exemplo, de um desportista, como a disciplina de alguém que quer passar num concurso, que quer ser aprovado numa universidade, como ela é fundamental para a conquista do seu objetivo. E o objetivo de crescermos em piedade precisa estar aliado à disciplina. Então nós temos estudado que o crescimento cristão ele envolve obrigatoriamente a disciplina. Sem disciplina, deixando a vida no curso que ela vai naturalmente, nós não cresceremos em graça, não cresceremos em piedade, nós cresceremos em carnalidade, porque a carne não precisa de nada para se alimentar, ela se alimenta sozinha. Mas a fé
A piedade, ela precisa de disciplina, ela precisa de uma ordem para que ela possa acontecer, ela precisa de renúncia, precisa de negação do eu. Então é disso que nós temos tratado nas últimas aulas. Veja essa citação, muito interessante de Albert Edward. O que ele diz? Você há de concordar comigo nessa citação. Somos um povo indisciplinado. Eis a razão, em grande parte, da falta de discernimento espiritual e da grave falta de poder moral. Não é pode não, faltou um R aí, de poder moral. Por quê? Por conta da nossa falta de disciplina. Nós sabemos que precisamos dar passos espirituais concretos rumo ao crescimento espiritual, mas nós não disciplinamos. Todos nós temos problemas com disciplina. Aliás, se não houvesse problema com disciplina, não havia pecado, porque Deus diz, olha, não faça isso. E se nós fôssemos disciplinados, nós não faríamos. Mas a prova que nós somos indisciplinados é que nós sabemos o que Deus quer de nós, nós deveríamos assumir aquele padrão, mas nós não assumimos. E isso é indisciplina. Uma das principais razões para a falta de piedade é a falta de oração. Havemos de concordar com isso também, né, irmãos? É óbvio que se nós tivéssemos uma vida de oração disciplinada e conforme os padrões que Deus nos exige e quer de nós, certamente nós seríamos crentes muito melhores do que somos. Nós estaríamos vivendo uma vida muito mais adequada àquele padrão do que Cristo quer, porque a oração é esse instrumento de diálogo com Deus e que move o nosso coração. Nós já sabemos e já aprendemos que a oração não move o coração de Deus. Tá? Esse é um mistério que nós não conseguimos ao certo com a nossa mente humana esmiuçar, mas ao mesmo tempo que a oração ela chega à presença de Deus com gemidos inexprimíveis, os desígnios e os propósitos de Deus são imutáveis. Ninguém muda os propósitos de Deus. O que Ele estabeleceu vai acontecer. Mas o que nós precisamos fazer é orar, porque Deus mandou que nós oremos. Então a oração não muda os desígnios de Deus, a oração muda o nosso próprio coração. Apesar de não ser o propósito desse capítulo fazer com que as pessoas se sintam culpadas em relação à falta de oração, é preciso aceitar o fato de que, para sermos como Jesus nós temos que orar. Obviamente que sim, irmãos. Isso é um fato inegável. Para sermos conforme o Senhor porque essa é o propósito da vida de piedade, sermos como Ele nós precisamos orar, porque Ele orou. E aí nós vamos entrar um pouco mais no desenvolvimento dessa ideia, da perspectiva de Deus a respeito da oração, no ponto 2. Mas isso é inegável. É preciso aceitar o fato de que para sermos como Jesus, temos que orar. Agora, se a oração é tão determinante para o desenvolvimento de uma vida cristã piedosa, por que então afinal nós não oramos? Essa é a grande questão. Esse é o grande dilema da nossa carnalidade e da nossa indisciplina, que nós sabemos, como Paulo, que devemos fazer, mas não fazemos a contento. Nós não fazemos conforme o projeto de Deus estabeleceu, o projeto que Deus estabeleceu para nós. Veja em Mateus 26, 41. Abra a palavra nesse texto, Evangelho de Mateus, eu vou aguardar você folhear a sua Bíblia aí, capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 41, palavras do Senhor Jesus. Veja a determinância e a importância da oração e o nosso nível de indisciplina em relação a esse tema. O que é que disse o Senhor Jesus? Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, já conseguimos ler o versículo de trás para frente. Se nós não vigiarmos e orarmos, entraremos em tentação. Por quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne é fraca. E quando nós falamos, a carne não precisa de muita coisa para se alimentar, não. Sozinha ela vai se alimentando
por meio da nossa própria mente corrompida, do nosso coração idólatra, do nosso coração maldoso, a carne vai se autoalimentando. Mas o espírito precisa se alimentar com o exercício, com disciplina, e a oração é um dos principais exercícios para desenvolvimento do espírito. Então, irmãos, assim estamos encerrando esse primeiro ponto da introdução, cujo objetivo era nos levar de volta à perspectiva de onde nós estamos em relação à perspectiva das disciplinas espirituais e nos fazer entender a importância da oração e nos deixar essa pergunta: por que afinal a gente não ora? E essa pergunta nós vamos avançar para a resposta dela agora no ponto 2 desse capítulo 4. Então nós chegamos no ponto 2. Se o primeiro ponto era uma introdução que tinha o objetivo de nos chamar à perspectiva da disciplina da oração, destacar para nós que uma vida de piedade não virá sem uma disciplina de oração, e nos deixar essa pergunta ao final: se a gente sabe disso, por que ao final nós não oramos? O ponto 2 é uma resposta em forma de pergunta. Por que afinal nós não oramos? Será que nós ainda não cremos nas palavras do Senhor? Esse é o ponto 2. Será que nós ainda não cremos nas palavras do Senhor? Nós que conhecemos a Bíblia, temos a Bíblia como autoridade, nós que conhecemos as palavras do Mestre, ele nos falou tantas coisas a respeito de oração, como nós vamos ver a seguir. Será que a razão de nós não orarmos, não termos uma disciplina no quesito oração, é porque nós ainda não cremos de fato naquilo que ele disse? Veja o que ele nos disse. Por exemplo, em Lucas, capítulo 18, verso 1, ele nos mandou orar. Veja, abra lá então no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, no verso 1. Veja essa ordem do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de quê? De orar sempre e nunca esmorecer. Então Jesus estabeleceu isso como um dever, como um compromisso nosso, de orarmos sempre, de orarmos sem cessar. Calma, que nós ainda vamos entrar nessa perspectiva do que é, de fato, orar sem cessar. Mas ele nos mandou orar, é o que diz o verso 1 do capítulo 18 de Lucas. Em segundo lugar, ele não só nos mandou orar, mas ele nos deu exemplo sobre a oração. Vamos lá para o capítulo 5 de Lucas. Lucas 5,16. Volte aí algumas páginas. Lucas capítulo 5, no verso 16. Olha que texto também conhecido, mas que muitas vezes nós não mastigamos ele ao seu nível de profundidade. O que diz? Ele, porém, ele que é Jesus, se retirava para os lugares solitários e fazia o quê? E orava. Ele nos deixou o exemplo. Ele nos deu o caminho, nos deu a perspectiva, e uma vida piedosa é uma vida conforme a vida de Cristo. Então nós precisamos seguir o seu modelo, precisamos seguir o seu exemplo. Se ele necessitava orar, se Cristo, sendo Filho de Deus, andando sobre a terra, tinha essa necessidade de se retirar e de orar, o que diremos a nosso respeito, irmãos? Ele tinha na sua carne a certeza de que era tentado e de que precisava responder conforme ele respondeu ali a Satanás, depois de jejuar por 40 dias conforme a palavra de Deus, mas essas respostas eram baseadas na palavra e estavam regadas à oração. E ele mesmo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é a carne. Se não orarmos, nós não alimentaremos o nosso espírito a contento. E aí nós perderemos a batalha para a carne. Se ele necessitava orar, o que diremos ao nosso próprio respeito com relação à necessidade de oração? Terceiro ponto, além de ele nos mandou orar e ele nos deu exemplo, ele espera que nós cumpramos com a sua convocação. Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus capítulo 6, verso 9.
Veja então o que diz aí a palavra do Senhor. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. E aí ele começa. Pai nosso que estás no céu, então aquela oração sacerdotal, ou oração dominical, como você imaginar, ela vai ser desenvolvida a partir daí. Mas ele diz assim, olha, portanto, orareis assim. Ele tem uma expectativa, ele espera que a gente cumpra com essa convocação. Além disso, ele quer que sejamos perseverantes no propósito da oração. Colossenses 4, 2. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Obviamente, não palavras diretas de Jesus, também são, porque tudo que está escrito na palavra de Deus é a palavra de Cristo. Mas escrito aí, na verdade, por pena do apóstolo Paulo, pena de se escrever, né? Não pena de se compadecer, mas pela letra escrita, pela pena do apóstolo Paulo, o que ele diz? E isso pode ser entendido como palavra do Senhor. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. Então, ele deseja que nós sejamos perseverantes no propósito da oração. Veja que sentença muito interessante também. Ele se agrada das nossas orações. Olha que texto maravilhoso esse de Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Apocalipse, capítulo 5, no verso 8. Esse é um texto que precisa ser contextualizado, mas você vai entender exatamente o que nós estamos querendo dizer aqui a respeito do Deus se agrada com as nossas orações, ou Ele se agrada das nossas orações. Veja, Apocalipse 5:8. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Agora preste atenção nessa expressão. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Taças cheias de incenso, que são a oração dos santos. Esse incenso é algo que chega agradável, lembra dessa expressão? Chega agradável às narinas do Senhor. Então, a oração, aquela taça estava cheia de orações dos santos, e chegava como incenso, como água agradável, como uma oferta agradável ao Senhor. Ele ouve, na verdade, em cima, ele se agrada das nossas orações. É isso que esse texto está traduzindo para nós, Apocalipse 5 e 8. E também ele ouve as nossas orações. Esse texto tão conhecido de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15. 2 Crônicas 7, 15. Normalmente nós temos decorado o 14, mas vamos para o verso 15 de 2 Crônicas. O que diz aí? Depois de ser o meu povo que se chama pelo meu nome, ele diz o seguinte, 2 Crônicas 7, versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Que maravilhoso, né? Essa certeza que nós temos de que Deus ouve as nossas orações. Ele é Deus. Olha que coisa impressionante. Ele é Deus. Tem tanta coisa para dar conta, mas Ele ouve as nossas orações. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é tocante às nossas vidas, aos nossos corações. Ele, das alturas, para nos ouvir, nós pecadores miseráveis, quando nós nos quebrantamos, quando nós vamos à sua presença santa, quando nós paramos para falar com Ele. Ele para e ouve. Isso é maravilhoso. E também Ele responde, não apenas ouve, mas Ele responde às nossas orações. Vamos a esse texto de Lucas 11, 9 e 10. Texto também que precisa ser bem contextualizado. Lucas 11, 9 e 10.
Ele responde às nossas orações. Veja então o que diz. Veja se Deus não responde. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E nós poderíamos evoluir para o 10 também, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Óbvio que aqui a gente precisa fazer uma contextualização. Você vai imaginar, mas eu já orei, já fiz pedidos a Deus e que não tive os meus pedidos respondidos. Certamente eles foram respondidos. Eles podem ter sido respondidos com um não, mas eles foram respondidos. Porque a palavra de Deus diz que Ele responde às nossas orações. Pedi e dar-se-vos-á. E qual o sentido disso? É o sentido de que Deus tem o prazer de nos entregar aquilo que, conforme a sua vontade, Ele já desejou nos dar. Um coração que se agrada de Deus é um coração que pede aquilo que Deus deseja. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos no teu coração. Deleita-te no Senhor, diz uma outra tradução, e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, quando a palavra fala pedir e dar-se-vos-á, a palavra precisa ser contextualizada nesse sentido. Um coração que pede, segundo os propósitos de Deus, ele recebe. Porque o texto de Salmo 37,5 diz que nós nos deleitamos no Senhor e Ele concede os desejos do nosso coração. Se nós nos deleitamos, nós pedimos aquilo que é o deleite, que é a vontade, que é o prazer de Deus. É assim que esses dois versículos se encaixam. Então Ele responde às nossas orações. Pode ser que Ele responda com um não, mas Ele responde. Ele sempre responde às nossas orações. Muito além de uma obrigação ou de um encargo, preste atenção nisso, que isso é maravilhoso também. Orar é um convite gracioso de deleite. Às vezes nós temos aquela sensação de que eu vou orar porque Deus me mandou orar. Ele é uma obrigação. Eu não posso dormir sem orar. Você já passou por isso, eu passo por isso também algumas vezes, né? Tarde da noite, você percebe que a sua comunhão com Deus durante aquele dia não foi a esperada. Você chega em casa às vezes cansado, arrebentado do dia, do trabalho, das obrigações, e na sua cabeça vem, poxa, mas eu preciso orar. E aquilo parece que soa como uma obrigação, parece que soa como um fardo, ou soa como um grande peso, ou pode soar como um grande peso. Mas preste atenção no que a palavra nos apresenta. Muito além de uma obrigação, orar é um convite gracioso de deleite, de prazer, um convite gracioso. É como se você estivesse recebendo um convite para entrar na presença da pessoa mais importante da face da Terra. Se você recebesse um convite aí, eu não vou nem usar o Bolsonaro porque nesses dias está meio difícil, mas você recebesse um convite da rainha da Inglaterra, uma pessoa nobre, uma pessoa extremamente educada, extremamente cuidadosa no trato. Olha, venha aqui à minha presença. Dificilmente alguém ia dizer, não, eu vou nada, vou lá fazer o quê? Né? Você provavelmente se sentiria honrado. Olha, a rainha Elizabeth, no alto dos seus quase 100 anos, me chamando à presença dela, porque quer ter um momento comigo, isso é maravilhoso. Veja como diz aí Hebreus 4, 15 e 16. Usei esse preâmbulo para fazer uma analogia, que é um deleite gracioso estar na presença do Senhor, da sua presença honrosa e da sua presença maravilhosa. Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, 15 e 16. Hebreus 4, 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora preste atenção no versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é oração, é um convite
a recebermos misericórdia e acharmos graça em ocasião oportuna, um convite a chegarmos confiadamente ao seu trono de graça. Muito além de uma obrigação, muito além de um encargo, orar é um convite gracioso, um convite honroso para nos deleitarmos na presença do nosso Deus. E assim nós encerramos esse ponto 2. Vamos avançar então para o ponto 3, que é onde nós vamos desenvolver a perspectiva mais clara a respeito do desenvolvimento da disciplina sobre a oração. Como desenvolver uma disciplina de oração? Eis então o ponto central da nossa lição. Como essa vida engrenada, muito bem orientada e fluida no sentido da oração, como ela se encaixa, como ela vira uma realidade na nossa vida. Óbvio, irmãos, não existem fórmulas mágicas. Quando nós estamos falando da vida espiritual, nós estamos sobretudo dependendo a todo tempo do chamamento e da graça e da misericórdia do Senhor e do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Mas aqui há algumas orientações sobre as quais nós podemos nos basear. Orientações e perspectivas que são dadas pela Palavra de Deus, que nós podemos ter como referências para o desenvolvimento dessa perspectiva de uma vida disciplinada de oração. Veja, em primeiro lugar, que orar é uma disciplina que pode ser aprendida. Pode e deve ser aprendida. Nós às vezes temos aquela perspectiva de que oração é para as pessoas às quais Deus deu um dom diferente de oração. Oração é para aquelas pessoas que Deus capacitou de uma forma muito especial. Não, não é isso. A palavra de Deus nos deixa claro que oração é aprendizado. Veja o texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. E esse capítulo, esse texto, esse versículo, vai talvez desmistificar um pouco na nossa cabeça essa perspectiva um tanto assim sobrenatural em extremo a respeito da disciplina da vida de oração, como se Deus tivesse batido ali com uma varinha e plum, essa pessoa agora vai ter uma disciplina maravilhosa sobre oração. Disciplina de oração se aprende, é um aprendizado. Veja aí, Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja, isso aqui não está na palavra de Deus à toa. A oração é algo a ser aprendido. E tanto é que, além de os discípulos terem pedido ao Senhor Jesus isso, eles disseram que isso já tinha acontecido lá atrás com João e os seus discípulos. Então, João já tinha ensinado a outras pessoas a orar. E eles estavam pedindo para aprender do próprio Senhor Jesus a orar. Então, orar é uma disciplina que pode e deve ser aprendida. Não fiquemos esperando um toque sobrenatural de Deus para termos vontade de orar, para começarmos uma disciplina a respeito de oração. Nós precisamos aprender a orar orando. É como dirigir. Você vai numa aula de autoescola, você senta ali no banco, você aprende tudo, e quando você sai dali, você não está formado motorista. Você precisa ir para a rua para vivenciar o trânsito, os engarrafamentos, a meia embreagem. Aliás, hoje nem tem mais, né? Hoje os carros são automáticos. Você precisa vivenciar as situações na prática. Dirigir se aprende dirigindo. Orar se aprende orando. Mas se aprende. E segundo ponto. Como desenvolver uma disciplina de oração? Primeiro, nós já falamos, entenda que é algo que você pode e deve aprender. Segundo, reserve momentos entre você e Deus apenas. Precisa haver esses momentos nas nossas vidas, momentos individuais, momentos a sós com Deus.
Nós vivemos dias e momentos e vidas tão aceleradas que está faltando isso. Está faltando o nosso momento mais recluso. O tal danado do celular tira a privacidade de todo mundo. Parece que você não tem mais momentos sozinhos, porque quando você vai para um momento sozinho, ele está do lado, está piscando, está bipando, está olhando o que está acontecendo. Não, nós precisamos reservar momentos exclusivos a sós com o nosso Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, faz o quê? Entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu imagino que lá na Galileia, naqueles dias, já devia ser um pouco difícil se concentrar fora do quarto. Hoje em dia, muito mais. Muito mais. Você precisa ter momentos a sós com Deus. Veja esse outro texto de Lucas 5,16. Lucas 5,16. Nós já passamos por esse texto hoje. Qual o exemplo do Senhor Jesus? Lucas 5,16. Ele, porém, fazia o quê? Se retirava para lugares solitários e orava. Jesus se desligava. Ele saía daquele ambiente e ia para um lugar onde provavelmente não existiam outras distrações, não existiam outras coisas acontecendo que pudessem roubar a sua atenção. Era um momento entre ele e Deus. Aí você vai dizer assim, bom, mas é impossível fazer isso hoje. Será? O que dizer das madrugadas? 3, 4 horas da manhã, se você não consegue porque tem criança, tem menino, é verdade, é difícil durante o dia, os atrativos são muitos, as responsabilidades são diversas, mas há um momento do seu dia que você pode reservar, você consegue reservar para ter esse momento a sós com Deus. É uma escolha. Muitas vezes, daquele momento de escolha, você escolhe a cama, escolhe dormir, escolhe não levantar. Eu estava falando com minha esposa outro dia. Às vezes eu acordo com uma baita dor de cabeça de madrugada, eu tenho essas questões de dores de cabeça, e às vezes eu abro o olho de madrugada e uma martelada, e depois daquela martelada é uma dor de cabeça muito forte, que você não consegue dormir com tanta facilidade depois, ainda que tome um bom analgésico. E eu tenho aprendido que muitas vezes esses momentos são momentos abençoadores, porque quando você perde o sono ali de madrugada, é um momento que você está pedindo a Deus para ter um momento sossegado, né? E às vezes ele vem pelos meios menos usuais que você possa imaginar. Mas por mais que você não tenha um canto, você não tenha um quarto, você não tenha uma mesa de leitura, isso é um fato, às vezes você não consegue ter isso mesmo, ou por mais que você tenha durante o dia a sua rotina não permita, eu tenho certeza que lá para as 2, 3, 3 e meia da manhã você consegue ter esse tempo. Se você se disciplinar a ter, se você se propuser a ter, você consegue ter esse tempo a sós com Deus. Na verdade, é uma questão de escolhas e nós precisamos nos disciplinar a isso. Terceiro ponto, seja discreto e rejeite os holofotes. Irmãos, como os fariseus gostavam dos holofotes. Mateus 6,5. Mateus capítulo 6, versículo 5. Abra aí palavra no Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 5. O que o Senhor disse ali no sermão? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Não. Esse definitivamente não é um caminho para se adquirir uma disciplina de oração. O caminho é a discrição, é rejeitar os holofotes. Não queira ser reconhecido pelos outros como um homem de oração, como uma mulher de oração. Isso faz parte de uma natureza humana caída e vaidosa, que não vai agregar em nada e não vai desenvolver em nada a nossa perspectiva de disciplina bíblica sobre oração. Rejeite os holofotes. Ninguém precisa saber que você está orando, a não ser o Senhor Deus, que é o objeto da sua oração e é quem você direciona a sua oração.
Quarto lugar, assuma uma rotina de disciplina. Vamos ver na palavra de Deus que oração é uma questão de disciplina também. Efésios, capítulo 6, verso 18. Efésios, capítulo 6, verso 18. O que disse então o apóstolo Paulo no capítulo 6, verso 18 da carta aos Efésios? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Um ponto de destaque aqui é com toda a perseverança. Paulo já sabia que não era fácil perseverar em oração, e ele deixa a perspectiva clara aqui aos Efésios, com toda a perseverança. Assuma uma rotina de disciplina. Para que você consiga ter uma vida de piedade, você precisa ter uma vida disciplinada em oração. Então seja perseverante. Tá difícil, estou com sono, mas eu preciso perseverar. É como aquele exercício, né, que eu falei para vocês. No primeiro dia você está todo quebrado, todo arrebentado, né? Diz assim, não, amanhã não faço de novo amanhã, não tenho condição, né? E no segundo dia parece que está mais quebrado que o primeiro. Mas aí ao final de uma semana já está um pouquinho melhor. Depois dos 15, 20 dias, aquele esforço, aquele desgaste muscular, ele já foi absorvido pelo organismo. E muito pelo contrário, se você não tiver aquela queima calórica ou não tiver aquele exercício, o organismo começa a sentir falta. A mesma coisa é a perspectiva da disciplina da oração. Assuma uma rotina de disciplina, seja perseverante. Quinto ponto. Ore com outros cristãos, isso também é importante para desenvolver uma disciplina de oração. Por quê? Porque orar com outros cristãos lhe fortalece, lhe encoraja e lhe estimula. Desses textos dois, eu vou ler primeiro, eu vou ler só o de Atos 1,14, o outro eu deixo para a nossa meditação posterior. Atos 1,14. Veja como orar com os outros nos ajuda na disciplina da oração. Atos, capítulo 1, verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles perseveravam juntos, unânimes, orando em conjunto, orando juntamente. A oração do irmão fortalece a oração do outro irmão. É isso que diz o texto de Provérbios, que um afia o seu companheiro como uma espada. Chega o irmãozinho recém-convertido, não sabe nem como dirigir algumas palavras ao Senhor, mas ele começa a perceber que uma oração tem um momento de confissão, tem um momento de gratidão, tem um momento de petição, e ele vai aprendendo, vai sendo afiado nisso. Ninguém vai assumir modelos de oração de outras pessoas, porque isso é usar de vãs repetições, mas a gente aprende por meio dos nossos irmãos em Cristo a nos relacionarmos com o nosso Deus. Um afia o seu companheiro, e eles perseveravam unânimes. O que está mais fraco naquele dia, o mais forte naquele dia, fortalece o que está mais fraco naquele dia em oração. Então, ore com outros cristãos. Isso lhe fortalece, encoraja e estimula a desenvolver uma vida de disciplina em oração. Não permita que a descrença ou a fragilidade das emoções interfiram no propósito da oração. Isso aqui também é muito importante, porque nós somos carne, nós somos fracos, nós temos dias melhores, dias piores, nós temos angústias, nós temos incredulidades, por que não dizer isso? Porque somos homens, somos falhos, somos pecadores, e é isso que diz esse texto aqui claramente de Marcos, capítulo 9 e verso 17. Veja, Marcos 9, 17. Marcos, capítulo 9, no verso 17. Na verdade, nós vamos ler do 17 ao 19. Marcos 9, de 17 a 19. Veja como as perspectivas de incredulidade, de oscilação das nossas emoções e da nossa fé mesmo, elas não contribuem para a perspectiva da disciplina da oração. E dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, processo de um espírito imundo.
e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Agora observe, roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Nós não podemos permitir que a nossa incredulidade, que a nossa oscilação interfira na nossa disciplina de oração. Aqui nós temos um cenário onde os discípulos tinham autoridade para fazê-lo, e nós não conseguimos entender direito como essa incredulidade surgiu ao seu coração, mas de fato eles oraram e aqueles demônios não foram expulsos. Havia problema. E nós não podemos permitir que a nossa descrença ou a nossa fragilidade das emoções então interfiram no propósito da nossa oração. Nós precisamos ser perseverantes. Veja o verso 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Então a nossa oscilância, ela pode interferir, mas não deve interferir no nosso processo de disciplina da oração. E por último, nesse ponto 3, orar sem cessar. O que é orar sem cessar, então, diante de tudo isso que nós dissemos? Significa apenas e tão somente nunca parar de se comunicar com o nosso Deus ou com o seu Deus. Você pode estar comunicando-se com o seu Deus trabalhando. Você pode estar comunicando-se com o seu Deus dirigindo. Você pode comunicar-se com o seu Deus lavando louça. Você pode comunicar-se com o seu Deus apenas comunicando-se com Ele, fechado no seu quarto, de joelhos, em oração, conversando e orando dedicadamente ao Senhor. Tem várias maneiras de você manter-se conectado, comunicando-se com o seu Deus. Uma delas, exigida de nós e pedida pelo nosso Senhor Jesus, é que entremos no nosso quarto, é que possamos ir para lugares isolados, nos dedicarmos tão somente a essa perspectiva de falar com Deus. Mas nós podemos, em diversas outras circunstâncias do dia, ainda que fazendo outras coisas, estar em contato, em comunicação com o nosso Deus. Isso é orar sem cessar. E é isso que o Senhor Jesus exige de nós. Ainda que ocupado com outras coisas, conforme disse o verso de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Certamente não é para fecharmos os olhos e estarmos de joelhos dobrados sem cessar, porque aí nós nem comeríamos, nem nos alimentaríamos, nem trabalharíamos, nem serviríamos ao Senhor na igreja ou fora da igreja ou em comunhão com os outros. É apenas e tão somente nunca pararmos de nos comunicar com o nosso Deus, deixando também um momento reservado apenas para isso, para comunicarmos com Ele. Assim nós encerramos esse ponto 3, irmãos. Como desenvolver uma disciplina de oração. E aí eu vou ler ponto a ponto aqui, sem comentários e sem os versículos, porque isso nos ajuda a fixar a ideia de como nós podemos desenvolver uma vida de oração. Em primeiro lugar, nós podemos desenvolver uma disciplina de oração aprendendo a orar, porque orar é aprendizado. Reservando momentos isolados e sozinhos entre nós e nosso Deus, sendo discreto, rejeitando os holofotes, assumindo uma rotina de disciplina, assumindo uma rotina de perseverança, orando com outros irmãos, não permitindo que a descrença ou a fragilidade das nossas emoções ganhe a pauta. E aí nós obviamente conseguiremos manter uma disciplina de oração sem cessar por meio dessa comunicação contínua e ininterrupta com o nosso Deus. Então nós chegamos assim no ponto 4, ponto de fechamento dessa lição, contemplação ao Senhor, a porta de entrada da oração. Observe que aqui no ponto 3 nós trouxemos 7 itens que nos ajudam a desenvolver uma disciplina de oração. E no ponto 4, na verdade, é um 8º item, uma 8ª ferramenta
que nos ajuda a desenvolver também uma disciplina de oração, mas que de tão importante ela tomou um ponto inteiro, que é a perspectiva da contemplação do Senhor. Muitos cristãos parecem ter uma pauta muito resumida para tratar com Deus, não é verdade isso? Disso decorre então períodos muito curtos de oração ou orações repetitivas. O Senhor Jesus falou: "E orando não useis de vãs repetições." Mas não parece que muitas vezes as nossas orações são repetitivas, irmãos? Nós criticamos os chamados católicos apostólicos romanos, que eles rezam. Muitas vezes nós crentes também rezamos. O que é a reza? Senão uma repetição vã diante de Deus. Isso é uma reza. É aquilo que é um remoer, é uma mesma pauta, é um mesmo assunto. Olha, João, o meu filho de 5 anos, ele ainda não fez uma decisão aos pés de Cristo, mas ele está aprendendo a orar. E ele algumas vezes já ora durante o dia, ora no almoço, ora para dormir. E é curioso perceber as orações do João Vitor, porque elas são repletas de repetições. E elas são muito curtas, parece que a pauta dele para tratar com Deus é muito resumida. E os assuntos são sempre os mesmos. Isso é natural quando você está falando de uma criança, e ainda mais de uma criança que ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor. O duro é quando a gente percebe isso nas nossas próprias vidas, crentes amadurecidos, que paramos para orar e parece que o assunto acabou. Parece que a pauta de assuntos para se tratar com Deus se esgotou. Ou então se entra no modo automático, né, da oração da fome, a oração do sono. Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Obrigado pelo meu dia, me dá uma boa noite de sono em nome de Jesus, amém. E a oração do bom dia da pressa, que é: Senhor, abençoa meu dia, me guarda do mal, né, me ajuda no meu trabalho, nos meus afazeres, guarda minha casa e os meus filhos, em nome de Jesus, amém. São rezas, creio, são rezas, né? Podem até não ser, se feitas, obviamente, em espírito e em verdade. Mas havemos de convir que muitas vezes elas são rezas. E muitas vezes os assuntos para tratar com Deus são repetitivos e são muito curtos. E também, irmãos, não é raro de acontecer de, durante as orações, os pensamentos volta e meia nos fugirem. E você está orando e daqui a pouco no meio da sua oração surge uma preocupação, ou surge um problema, ou surge alguma outra pauta que parece que deu linha cruzada no meio da oração. Por que será que esses fatos acontecem, irmãos? Por que será? Paremos para pensar sobre isso. Olha, irmãos, homens de vida dedicada à oração nos ensinam que a melhor maneira de desenvolver uma vida de oração é lendo a Bíblia, é lendo a Palavra de Deus. Às vezes parecem disciplinas distintas, e realmente são, mas parecem desconexas, mas não são. Leitura da Palavra e oração e vida disciplinada de oração caminham juntas. Porque a leitura bíblica, irmãos, ela nos leva à contemplação de Deus, das realidades divinas. E essa contemplação das realidades divinas, elas nos levam à meditação, que é o pensamento profundo a respeito das realidades de Deus. E a meditação, ela vai nos levar automaticamente é uma palavra ruim de usar, mas espiritualmente elas vão nos impulsionar à oração, à meditação. Então leitura bíblica, pensamento profundo sobre Deus, contemplação de Deus, meditação e um impulso natural trazido pelo Espírito Santo à oração. Veja o que disse o salmista no Salmo 8. Vamos abrir lá o Salmo 8, nos versos 1 a 4. Salmo capítulo 8, versos de 1 a 4. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Percebe? Isso é contemplação.
Isso é meditação, isso é olhar para a realidade divina. A partir dessa contemplação, virá louvor, no caso aqui do salmista, como de tantos outros salmos. A partir dessa contemplação virá oração, que pode ser oração de confissão, que pode ser oração de louvor, que pode ser oração de petição. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes. Quando contemplo os céus, há algo que me impulsiona diferente à tua presença. Há algo que me impulsiona de uma maneira espiritual a me relacionar com o Senhor quando contemplo os céus. Percebe essa oração, essa ligação íntima entre a contemplação e a oração? Porque ao lermos a Bíblia, tomamos ciência de quem somos, de quem é Deus e seu amor para conosco. Ao contemplarmos tais realidades, o Espírito naturalmente nos impele à oração. Eu trouxe aqui duas orações, lá na carta de Paulo aos Romanos, que normalmente nós começamos a ler a partir de um determinado ponto. Mas o desafio aqui, a proposta, é subirmos um versículo para tentarmos entender o que motivou aquela oração. Então nós vamos lá para Romanos 11, ao invés de ler a partir do verso 31, que é o mais conhecido e o bem conhecido, nós vamos ler a partir, ler a partir do verso 33, que é o mais conhecido, nós vamos ler a partir do verso 32. Romanos 11, capítulo 11, verso 32. Nós costumamos memorizar e entendemos e sabemos praticamente de cor a profundidade da riqueza, sabedoria, do conhecimento de Deus, mas veja o que vem antes e o que motivou essa oração, essa doxologia praticamente, né? Verso 32 de Romanos 11. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Veja que pensamento profundo. Isso faz parte daqueles pensamentos insondáveis de Deus, né? Mas porque Deus deixou o mal vir ao mundo? Olha uma das respostas, e a resposta mais coerente aqui. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus permite que o mal e o pecado se instale, porque ele tem um projeto e um plano de mostrar o seu amor e a sua misericórdia a toda a humanidade. Isso é extremamente profundo. Meditar sobre isso é maravilhoso. Então, o que ele diz depois disso? Depois desse pensamento, dessa meditação, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oração de louvor e de gratidão. Fruto dessa contemplação da obra de Deus maravilhosa, a fim de usar de misericórdia para com todos. Veja outro texto também de Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 30. Romanos 8, vamos abrir lá, 8 a partir do verso 30. Nós normalmente lemos a partir do 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas que coisas? À vista de que coisas? É essa contemplação que nós vamos voltar um verso, para percebermos como essa meditação e contemplação do Senhor resultou nessa profusão de oração a respeito de que diremos, pois, à vista dessas coisas. Verso 30 de Romanos 8. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou.
e aos que justificou, a esses também glorificou. Em função disso, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vem o louvor, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, nudez, espada. Percebe de onde vem essa oração, de onde prorrompe essa oração? Prorrompe da contemplação, prorrompe da meditação. Muitas vezes, irmãos, Deus também nos leva a essa contemplação por meio das lutas, por meio das adversidades e das impossibilidades humanas. É um outro método que Deus usa para nos fazer meditar e contemplar nas suas realidades. O texto de João 15, versículo 5, no final diz: porque sem mim nada podeis fazer. Às vezes Deus nos leva a ponto que nós possamos perceber de uma maneira muito clara que sem Ele nós não podemos fazer nada, e isso é a essência da contemplação. E a partir dessa contemplação há o quebrantamento, a oração fluida, a oração dedicada, a oração disciplinada, a oração que não tem hora para acabar diante do Senhor. Nem que seja essa oração de clamor por misericórdia, para que Deus nos livre da prova. Então, irmãos, muitos crentes dessa maneira têm sido misericordiosamente despertados a contemplarem a Deus por meio das provações. O que Jó disse lá no capítulo 42, verso 5? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois da prova, depois da luta, os meus olhos te veem, eu te contemplo. E a partir dessa contemplação vem a oração, vem o quebrantamento, vem o profundo louvor do coração. Provação impele a leitura bíblica. Não é assim, irmãos? Muitas vezes, quando a vida está tudo bem, quando está tudo em mar de rosa, a Bíblia fica empoeirada lá na estante, porque parece que somos invencíveis, porque parece que nós não precisamos de Deus. Mas a provação nos faz dobrar diante de Deus, nos faz buscar ao Senhor pela leitura da Bíblia e nos leva à meditação. E essa meditação nos leva à contemplação. E a contemplação, então, nos leva à oração. E essa oração é aquela que não é a oração da fome, não é a oração do sono, não é a oração do bom dia rápido, é a oração fluida, é a oração desprendida diante de Deus, é a oração que tem muita pauta, tem muito assunto para tratar diante de Deus. É isso que nos leva a uma vida disciplinada de oração, irmãos. Contemplar a grandeza, a majestade do Senhor, meditar nos seus poderosos feitos. Eu trouxe aqui algumas citações de alguns autores, não só o autor do livro, como outros, que nos fazem fechar um pouco dessa ideia. Perceba só. Quando a nossa consciência da grandeza de Deus e do Evangelho é vaga, nossa vida de oração também é pequena. Percebe? É por isso que as nossas pautas muitas vezes são pequenas com Deus. Porque a nossa consciência, a nossa perspectiva da meditação a respeito da grandeza de Deus, ela é vaga. Ou ela está vaga, ela não está profunda. Então as nossas orações acabam sendo curtas, breves ou repetitivas. Quando esse tipo de pensamento, que tipo de pensamento a respeito da grandeza de Deus é infrequente ou pouco frequente, a oração também se torna infrequente ou pouco frequente. É natural. Agora uma citação de Thomas Manton. Perceba, a palavra com P maiúscula, a palavra de Deus, a Bíblia, alimenta o quê? A meditação, que é o pensamento profundo a respeito das realidades de Deus. Meditação é isso, pensamento profundo a respeito das realidades de Deus. A palavra alimenta a meditação.
e a meditação alimenta a oração. Por isso, a disciplina de ler a Bíblia e meditar nela é a grande porta de entrada para uma vida de oração. O salmista disse: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. A disciplina de ler a Bíblia e meditar nela é, de fato, a grande porta de entrada da oração. Não haverá vida de disciplina de oração, não haverá oração fluida diante de Deus, sem uma profunda contemplação a respeito desse Deus. Trouxe aqui uma citação de Charles Spurgeon, que ela é muito prática e muito firme naquilo que ela nos quer dizer, e ela pode nos ajudar a encerrar esse capítulo a respeito de oração. Observe e nos encorajar também. Deus não zomba de nós com suas promessas de responder às nossas orações. Deus não zomba. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não o fará, fará. Ele prometeu responder às nossas orações. Então ele assim o fará. Uma última citação de Donald Whitney, autor do livro, para fechar esse capítulo. É hora de decisão. Precisamos tomar decisões conscientes sobre a nossa vida de oração. Já é tempo de as intenções gerais, aquelas intenções genéricas, eu quero orar, eu preciso orar, eu tenho que orar, relativas à oração, tornarem-se planos específicos. Precisamos ter um plano. Eu quero orar todo dia, eu quero orar ao menos meia hora por dia. Eu quero ter 1 ou 2 ou 3 períodos de oração por dia. Nós precisamos ter planos específicos. Nós não podemos ficar no generalismo. O generalismo vai continuar nos levando a uma vida indisciplinada. Nós precisamos de disciplina. E disciplina, o que é? Disciplina é matar parte dos desejos pessoais, ou todos eles, em função de um propósito. Isso é disciplina. E é isso que nós precisamos ter. Planos específicos, nos disciplinarmos nele. Com o propósito de alcançar o quê? A piedade. Toda essa disciplina tem um propósito específico. Não é sermos orgulhosos, não é sermos reconhecidos como homens, mulheres de oração, não é ganharmos glórias, louvores humanos, nem nada disso. É crescermos em graça. É sermos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. É isso que nós temos tratado em todos esses dias no propósito de disciplinas espirituais. Se esse é o propósito, nós vamos nos disciplinar, nós vamos de fato caminhar resolutamente, decididamente, como disse Lucas. O Senhor Jesus nos contou uma parábola em Lucas 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre. O dever da disciplina, de andarmos focados no nosso compromisso, naquilo que nós precisamos abrir mão, naquilo que nós precisamos aprender, porque nós vimos no ponto 3 que é aprendizado também, naquilo que nós precisamos tirar da nossa vida para que a oração entre, para que isso se torne uma disciplina fundamental para o nosso desenvolvimento numa vida de piedade. Que Ele mesmo nos abençoe, que Ele mova os nossos corações em função desse projeto, que é um projeto santo e que é uma disciplina que precisamos de fato encarar com muito mais seriedade do que temos encarado em nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa carnalidade, perdoa a nossa negligência. Senhor, perdoe a impiedade dos nossos corações, que muitas vezes pensam em nós mesmos, que muitas vezes vive para agradar a nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor. Nós somos
falhos, somos pecadores. Ó Deus, nós temos plena consciência, a Tua palavra nos exorta a isso, de que precisamos orar sempre, orar sem cessar. São tantas coisas que ocupam o nosso pensamento. O meditar do nosso coração muitas vezes está em tantas coisas que nada edificam. O meditar do nosso coração muitas vezes está na universidade, está no trabalho, está nas nossas paixões, está nas nossas emoções. Ó Deus, muda isso em nós. Transforma-nos, ó Deus, em homens e mulheres que conseguem contemplar a Tua grandiosidade. Porque nós entendemos hoje, ó Deus, que uma vida disciplinada de oração não virá apenas e tão somente com vontade própria. Porque a pauta se encurta. Porque muitas vezes, ó Deus, a pauta se apressa para irmos para outras pautas. Mas nos faz, ó Deus, cada dia mais dedicados à leitura, à meditação da Tua palavra. Que isso seja a nossa fonte diária. Antes de colocarmos a mão no celular, na cabeceira da cama, que coloquemos a mão na Tua palavra. Que ela fale o nosso coração, que ela inspire as nossas vidas, Senhor. E que ela nos leve, ó Deus, a um quebrantamento tal que nós não possamos deixar de orar por estarmos constrangidos pelo Teu Espírito. Faz isso, Senhor, por misericórdia e por graça. Nós não merecemos, mas faz isso, porque o nosso sincero desejo é de crescermos em vida de piedade, é de sermos conforme a Tua imagem e semelhança. Ó Deus, nós não seremos mantendo a vida de oração insuficiente que temos mantido. Ensina-nos, como os Teus discípulos pediram ao Senhor. Ensina-nos a orar, Senhor. É a nossa humilde oração. Em nome de Jesus. Amém.